altos e baixos, dificuldades diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos ao longo da história. Já aconteceram várias, algumas. Uma delas ainda aí nos anos 70, 80. Eu vou chamar um vídeo aqui agora, que nós resgatamos da internet, só para que o nosso assinante entenda um pouco sobre esse histórico de dificuldade nas relações comerciais. Vamos ver aqui o vídeo, depois a gente comenta. Nenhuma nação pode achar que vai continuar exportando com toda liberdade e, ao mesmo tempo, manter o mercado doméstico fechado para a concorrência internacional. Fala da lei da informática, só para dar um exemplo. O Brasil, no final dos anos 70, nos anos 80, fez a lei da informática, que era da Reserva Nacional. Reserva de mercado lá de informática. Que foi bom para o setor de informática, porque desenvolveu um monte de coisa, precisa falar coisa de botocudo, mas teve suas vantagens, porque os bancos eram a favor da lei da informática, desenvolver sistemas próprios, tudo isso. Não é só o Brasil que fez isso. O Japão e a Coreia fizeram uma lei muito parecida, e a Índia fez uma lei muito parecida, tudo na mesma época. O Peter Evans que mostra esse estudo aí, ele compara. E a reação dos Estados Unidos aos Brasil, Índia, Japão e Coreia foram totalmente diferentes. Em relação ao Japão e à Coreia, vocês não abriram a boca, porque são países convidados no clubinho. A Índia tem um pequeno dispositivo tecnológico que só 10 países parece que tem no mundo, chamado bomba atômica. Os americanos, então, negociaram com a Índia a questão da informação. Falaram, olha, tem um problema aqui, isso aqui dá para ver isso, ver aquilo, vamos rever. Extremamente gentis e educados. O Brasil, eles colocaram o Brasil numa cláusula da lei de comércio deles, a Super 301, que é quando eles têm o país que é considerado inimigo, é guerra econômica. Estava a Síria, a Coreia do Norte, o Irã, a Cuba, o Vietnã na época e o Brasil, quer dizer, com um boicote econômico. O Reagan fez boicote econômico ao Brasil. E agora as notícias da noite. Chegou ainda há pouco a Brasília o secretário de Estado norte-americano George Shultz. Ele chega ao Brasil 13 dias depois que o governo dos Estados Unidos decidiu aplicar retaliações comerciais contra os produtos brasileiros. O Brasil só se ferra na questão geopolítica. A gente está no mesmo hemisfério dos Estados Unidos, no hemisfério que eram deles, e que eles não podem ter ninguém fazendo sombra. Eu fiz de propósito, resgatei esse vídeo, até peço licença ao nosso internauta pela qualidade do vídeo, por se tratar de um vídeo ainda muito antigo. Aí nós estamos falando do final dos anos 70, início dos anos 80, era presidente José Sarney, que aparece ao lado do Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos à época. Era a fase de transição da redemocratização, com a morte de Tancredo Neves, Sarney como vice assumiu e liderou, quer dizer, o Brasil naquele período, que foi um período que todos nós, pelo menos nós que já passamos dos 50, nos lembramos bem de como foi. Tal. Eu fiz questão de trazer para essa discussão, porque eu acho que ela cabe muito, porque não é de hoje em que os Estados Unidos tentam impor, quer dizer, a sua vontade, no caso específico sobre o Brasil, mas sobre outros países. O palestrante cita ali. E eu acho interessante quando ele diz assim, mas a Índia, que tem uma tecnologia que só 10 países no mundo têm até hoje, chamado bomba atômica, com esse, os Estados Unidos negociou, chamou para negociar, teve uma outra postura, né, postura mais de cordeiro, mais cordato e tal. Eu queria colocar isso para vocês. Arnaldo, eu achei excelente o vídeo, até porque não mostra aí o Ronald Reagan. Quem foi o Reagan? O Reagan foi quando os fabricantes de carros japoneses e tal, com a Toyota, eles começaram a acabar com o mercado americano, e a Ford, Chevrolet, a Chrysler foram em cima do presidente, e ele disse, olha, melhora o carro de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Bom para a concorrência, e eles foram. Então a posição do Reagan sempre foi assim, tá? E aí isso mostra o que é tarifa. Né? A reciprocidade, ela é um artifício que você utiliza para aumentar a receita, tá? Como também o outro R, que é a reserva de mercado. O que o Brasil fez foi uma reserva de mercado. O que está acontecendo no mundo hoje é isso. Esses R's que eles chamam aí, que é para aumento de receita de uma forma ou de outra, que nós estamos acompanhando, é exatamente isso. Veja um carro brasileiro, importe um carro americano.
você vê quanto é que você paga de tarifa. Essa reciprocidade, ela é necessária. Agora, os outros países já passaram por isso, nós já passamos por isso com a reserva de mercado aqui no tempo do Sarney, nós vimos os impactos, e assim, tem que ter bala Impactos, diga-se, negativo. A reserva de mercado para informática no Brasil, por exemplo, foi terrível. Terrível. Fez com que nós atrasássemos pelo menos 10 anos. Pronto. Uma década. Então tem que ter cuidado com isso. Tem que ter sensibilidade. Agora, por exemplo, veja Taiwan. Quem é que vai mexer com Taiwan? Quem é que faz chip? 90% dos chips são feitos lá. Taiwan abastece hoje. Agora, o que o Brasil tem de diferencial para engrossar o pescoço? Aí é o que você falou, é a soberania. Não. Comercialmente, nós temos grãos, eu estou botando no plural porque não só é soja. Não, sim. Nós temos proteína animal, somos hoje os maiores exportadores. E os Estados Unidos, com essa supertaxação para o Brasil, ele vai reduzir em pelo menos 75% a importação de alimentos para o povo americano. Ele vai suprir de onde?